Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje vamos estar concluindo essa série de 13 estudos sobre a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, que é um tema que foi tratado na EBD durante esse trimestre. Nós abordamos temas como o que é a epístola aos Romanos, a necessidade universal da salvação, os benefícios da justificação, a maravilha da graça, sobre a lei, a carne e o espírito, Israel no plano de Deus, nova vida em Cristo, tolerância cristã, a cosmovisão missionária, e hoje vamos estar tratando sobre o cultivo das relações interpessoais. Parece que não tem muito a ver o tema com o capítulo que trata desse assunto, porém nós vamos ver que aqui na Epístola aos Romanos, quando Paulo está concluindo a sua carta, ele se preocupa com um detalhe muito importante que geralmente passa despercebido por nós, hoje no século 21, principalmente nós os ocidentais. Aqui no capítulo 16 da Epístola aos Romanos, Paulo ele começa com uma série de saudações fraternais. Nós vamos notar que nesse capítulo ele envia saudações pessoais a 26 indivíduos e a 5 famílias ou lares igrejas, como era chamado antigamente. Agora se pergunta, será possível que ele conhecesse tanta gente de uma cidade que ele nunca tenha visitado? Nós notamos que as primeiras pessoas a quem Paulo envia saudações aqui são seus amigos pessoais, Priscila e Áquila. Da última vez que nós ouvimos falar sobre Priscila e Áquila, eles são mencionados em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e no versículo 26. Às vezes na correspondência de Paulo, como em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 19, e eles, nessa época, eles residiam em Éfeso, onde tinha uma igreja também em sua casa, como aqui em Roma. Também se crê que havia uma igreja que funcionava na casa de Priscila e Áquila. E Paulo nos dá um detalhe muito importante e nos chama a atenção para a importância das relações interpessoais, principalmente entre os obreiros que exercem o pastorado. Nós notamos que o foco de Paulo estava nas pessoas e não nas coisas. Isso nós notamos do versículo 1 ao versículo 16. Sim, hoje nós valorizamos mais as coisas, valorizamos mais os títulos, valorizamos mais aqueles que ocupam cargos importantes. A esse damos lugar ao nosso lado no púlpito, a esse nós damos mais oportunidades, a esse nós visitamos mais, mas aqueles que moram em um bairro carenciado, numa favela, numa comunidade, esse nós mandamos um presbítero visitar. Mas o que ocupa um cargo importante, esse nós fazemos questão de visitar. E Paulo, ele demonstra aqui que o foco estava nas pessoas. Ele não coisificava os indivíduos. E eu acho interessante que, como em Hebreus capítulo 11, tem sido chamado a galeria dos santos do Antigo Testamento, a galeria dos heróis da fé, eu creio que podemos chamar Romanos 16 de a galeria dos crentes do Novo Testamento. Pode parecer estranho, né? Como nós falamos, que Paulo nunca tinha visitado aquela igreja e conhecesse tantas pessoas ali. Mas Paulo tinha muitos amigos, e esses amigos o mantinham em contato sempre, não somente da cidade de Roma, mas de outras cidades, onde ele nunca tinha visitado. Mas ali tinha frutos que se converteram em diferentes lugares, principalmente em Éfeso, onde Paulo levou muito tempo ali, quase 2 anos, ministrando a palavra de Deus. Agora, o que me chama a atenção observando aqui
você que estuda muito as epístolas de Paulo, se admira a lista de nomes que Paulo elabora aqui nesse capítulo. Porque geralmente nós notamos que as citações de Paulo, tratando desse tema, são muito concisas. Mas aqui, como repetimos, são saudações individuais a 26 pessoas, 5 famílias, grupo de igrejas que funcionavam em lares. E o detalhe que realmente esse marcou muito esse capítulo 16 é que das pessoas mencionadas, pelo menos um terço, ou seja, 8 são mulheres. 13 desses nomes aparecem em inscrições ou documentos que tenham a ver com a nobreza e com o palácio do imperador naquela cidade. No entanto, a maioria das pessoas citadas aqui são escravos livres, escravos que lograram a liberdade. Então, o valor das mulheres. Nós notamos que Paulo foi pioneiro no reconhecimento, no Novo Testamento, da função das mulheres no serviço cristão. E sua atitude tem sido muito mal compreendida nesse particular, até os dias de hoje. E quando ele fala do testemunho que dá uma membro da igreja Febe, é de uma forma honrosíssima. Aqui, Febe é apresentada como irmã, isso é, da família espiritual do Senhor, sugerindo igualdade de privilégios na irmandade, como uma serva da igreja em Cancreia, isso é, diaconisa. Hoje muitos ainda brigam com diaconisa, tem, não tem? Comparemos depois Filipenses no capítulo 1, versículo 1, e ela é mencionada como protetora, ou seja, o termo grego é prostatis, que quer dizer protetora, patrocinadora, né? Ficaria melhor para nós os ocidentais. Isso implica que era uma senhora de recursos, que trabalhara no meio da população das docas, ali no porto de Corinto. E acredita-se, inclusive, que Febe estava de viagem a Roma, esteve com o apóstolo Paulo, e Paulo confiou a seus cuidados esta preciosa epístola, para que fizesse chegar com segurança a seu destino. As pessoas que mencionamos no início, Priscila e Áquila, eram um casal a quem Paulo encontrara em Corinto. Isso você pode ver em Atos capítulo 18, nos 3 primeiros versículos. Ali quando Paulo fez a sua primeira visita àquela cidade. Paulo inclusive se hospedou com eles, ali em Corinto. Do versículo 3 ao versículo 16, aqui nós vamos encontrar as famosas saudações pessoais. Paulo começa dizendo: saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Você vê que na casa de Áquila e Priscila funcionava uma igreja. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor.
Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrofas, Hermes e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, o que nós notamos aqui é que Paulo tinha em torno de si, ainda em diferentes lugares, uma verdadeira comunidade. Uma comunidade de verdadeiros companheiros. Notamos que a relação de nomes que nós citamos aqui é de altíssimo significado. E examinando com cuidado, nós vemos que as pessoas são tão diferentes uma das outras que só um milagre chamado Evangelho pode explicar a interação naquela comunidade da fé. Por que eu digo isso? Aqui há judeus, gentios, ou seja, gente que vem de um profundo contexto espiritual e gente que vem do paganismo, do mundo gentio. Aqui há ricos, há pobres, homens, mulheres. Essa lista se compõe de pessoas de diferentes origens, gregos, judeus. Agora, se nós analisarmos com detalhes, esse é o tema desse estudo, nós veremos quem são essas pessoas. Quem são esses indivíduos que Paulo fez questão de registrar no último capítulo de seu livro? E o Espírito Santo fez com que hoje, em pleno século 21, nós estivéssemos citando-os. Por algum motivo, seus nomes estão aqui na Bíblia. Por algum motivo, Deus permitiu o seu registro por inspiração do Espírito Santo. Vejamos algumas dessas pessoas, quem são. A nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cancreia. Serva. Evidentemente, Febe estava prestes a partir para Roma, quando ela recebe a incumbência de levar esta carta. A cidade de Cancreia era um dos 2 portos marítimos de Corinto, que fica no Golfo Sarônico. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 18, versículo 18. A igreja ali talvez fosse filha da igreja metropolitana de Corinto. E Paulo usa em relação a Febe a palavra serva, que é diáconos do grego, que depois veio a ser também, no caso de Febe, diaconisa. Uma irmã em Cristo que desempenha ofício na congregação de Cancreia, ou Cancreia. 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 11, sugere a ideia de que os deveres de um diácono poderiam ser cumpridos por homens e também por mulheres. Aí vem o termo diaconisa. E Paulo disse para que a recebais no Senhor como irmã em Cristo.
Naqueles tempos, os cristãos em viagem, na época da igreja primitiva, eles podiam contar sempre com a hospitalidade de seus irmãos em Cristo. Onde quer que houvesse uma igreja, ali eles contavam com hospedagem, que as viagens eram longas, não tínhamos ônibus, não tínhamos carro naquela época. Então, geralmente eles pousavam, dormiam naquela cidade. Já falamos que a palavra diácono, ali pode ser também diaconisa. Diaconisa. Né? O termo protetora que nós usamos antes, né? Que pode ser patrocinadora, ajudadora, é muito importante, porque Paulo disse protetora de muitos e de mim, inclusive. Quanto à espécie de ajuda que Febe deu a Paulo, só podemos fazer conjecturas. Provavelmente Febe era em Cancreia o que Lídia era em Filipos. A outra saudação é de Priscila e Áquila. Paulo às vezes chama de Prisca, né? Como em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, 1 Timóteo 4, 19, que é uma espécie de diminutivo de Priscila. É um nome mais familiar. Lucas, em Atos, ele normalmente emprega a linguagem da conversação, ou seja, informal, de forma diminutiva, né? E por isso às vezes aparece a palavra Prisca. O mesmo nós notamos que há alguns companheiros de Paulo que às vezes aparece com nome, mas é a mesma pessoa com nome no diminutivo e parece ser outra pessoa. Mas é a mesma pessoa, Prisca, Priscila é a mesma pessoa. E Paulo, falando sobre Priscila e Áquila, ele diz: os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. Arriscaram as suas próprias cabeças. Ou seja, quando isso aconteceu, nós não sabemos, mas sabemos que Áquila e Priscila, eles colocaram a sua vida em perigo para proteger o apóstolo Paulo. A Bíblia não entra em detalhes quando isso aconteceu. Paulo diz também, quando ele menciona Áquila e Priscila, mostrando a sua confiança, porque Priscila e Áquila estiveram em Corinto. Depois, quando Paulo sai de Éfeso, eles estiveram em Éfeso. E só depois é que Timóteo vai para Éfeso. Mas antes, nós temos ali Priscila e Áquila fazendo o trabalho que Paulo havia solidificado e deixou eles dois para cimentar a obra na cidade de Éfeso. Ele fala: saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Algumas versões dizem por nós, mas o melhor texto diz por vós. Isso tem levado a pensar algumas pessoas que a igreja de Éfeso era o destinatário da saudação, mas não é, é a igreja de Roma. Paulo, ele conhecia o trabalho dessas pessoas, conhecia o que essas pessoas haviam se sacrificado pela obra do Senhor, e faz questão de que a igreja em Roma tivesse conhecimento e honrasse também essas pessoas. Essa Maria não se fala muito sobre ela, não temos maiores detalhes. Agora, se esta Maria estivesse ligada à igreja nos primeiros dias, certamente Priscila e Áquila a conheceria. E isso reforçaria a saudação paulina. Essa é a única referência que nós temos sobre essa mulher chamada Maria, que muito diz, Paulo ele enfatiza, que muito trabalhou por vós ou por nós.
Depois Paulo disse, saudai a Andrônico e a Júnias. Aqui nós temos uma dificuldade. É impossível decidir que, se o segundo nome é feminino ou masculino. Júnior. Nada sabemos sobre esses dois, além da referência que Paulo faz sobre eles aqui. Mas essa referência nos desperta o desejo de saber mais. Evidentemente eram cristãos judeus, não é preciso entender mais que isso da expressão meus parentes. Tinham sido companheiros de Paulo em uma das frequentes prisões que Paulo sofreu. Isso podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Onde eles foram presos com Paulo, não podemos saber porque a Bíblia não entra nesses detalhes. É muito provável que tenha sido em Éfeso. E além disso, Paulo faz questão de ressaltar que eles eram notáveis entre os apóstolos. Porque provavelmente significa que não só eram conhecidos, mas era contado entre eles naquela época. Outro nome que aparece aqui, que é difícil para nós, é o Ampliato. Ampliato era um nome comum nas inscrições romanas, nas inscrições que havia ali em Roma, no período que Paulo escreve, e é encontrado muitos nomes na família, na casa imperial, com esse nome. Era um nome comum ali, então fica difícil distinguir essa pessoa. Depois, Paulo saúda Urbano, que vem de urbanos, pertencente a urbis, ou a cidade. É um nome que, por sua própria natureza, era comum também em Roma. Estaques, nome que significa espiga, que não é muito comum. Numa das duas vezes que ocorre, está associado sempre à casa imperial. Apeles, ou Apeles, era um nome também comum entre os judeus de Roma. É um nome que, inclusive, chegou a ser usado por Horácio, como típico nome judeu. Né? A famosa expressão credute e a Deus apela. Né? Que está, não se sabe o porquê, mas o próprio Horácio chegou a usar este nome. Paulo também disse, saúda-os da casa de Aristóbulo. Não se pode determinar com precisão quem é este Aristóbulo. Eu estive vendo o comentário de Lightfoot, e Lightfoot sugere que a identificação de Aristóbulo estaria ligada com o irmão de Herodes Agripa I, que morava em Roma como cidadão particular e, como seu irmão, desfrutava da amizade de Cláudio. À luz dessa identificação de Aristóbulo como um membro da família de Herodes, conforme a sugestão de Lightfoot, será por mera coincidência que na lista de Paulo o nome seguinte é o de Herodião. Isso é um detalhe interessante. Ele fala de Herodião, membro talvez da família dos Aristobulianos, que Paulo conhecia pessoalmente. Ele fala meu parente no versículo 7. Talvez o assinale simplesmente como judeu de nascimento. Não necessariamente é o membro da família sanguínea. Os da casa de Narciso. Parafraseando os escritos de Calvino e outros, eles identificam este Narciso aqui do capítulo 16 de Romanos com Tibério Cláudio Narciso.
que era um rico súdito do imperador Tibério, um homem de muita influência durante o domínio de Cláudio, mas que foi executado por ordem de Agripina, mãe de Nero, depois que Nero sobe ao poder no ano 54 depois de Cristo. Você vê que Nero teve a quem puxar. Paulo fala também sobre Trifena e Trifosa. Provavelmente eram parentes próximas ou irmãs, e talvez gêmeas, caso que não era incomum dar nomes derivados da mesma raiz. Dos dois nomes, Trifosa e Trifena, não encontramos maiores detalhes sobre eles. Mas Paulo os menciona porque certamente eram pessoas laboriosas, importantes na obra do Senhor. Pérside, nome que significa mulher persa, aparece em inscrições gregas e latinas de Roma e em outros lugares como o de uma escrava que liberta, mas que não tinha conexão com a casa imperial, né? É uma escrava que foi liberta e certamente de um particular sem nenhuma conexão com a casa imperial, como é no caso da maioria dos escravos mencionada por Paulo. Paulo fala sobre Rufo. O nome Rufo significa vermelho ou ruivo. É uma palavra de origem itálica, não é latina, e era comum ali, né? Em Roma, na Itália, e até o dia de hoje se encontra Rufo. Hermas é uma abreviação de alguns desses nomes. Pode ser Hermágoras, Hermógenes, Hermódoro. Então, o Hermas pode ser uma abreviação. Não sabemos o nome correto que Paulo quer mencionar. Ele fala de uma forma coloquial, de uma forma informal, sobre Hermas. E temos aqui Patrobas. Essa palavra Patrobas é uma abreviação de Patróbio, que é o nome de um rico oficial que foi liberto de Nero. E que controverso, porque o mesmo Nero é quem manda, segundo a história, matar o amigo de Patrobas, ou Patróbio, logo depois. É algo que ele nunca imaginaria, apesar de conhecer a história sanguinária de Nero. Por fim, nós temos algo que é inusitado, porque Paulo interrompe toda essa série de saudações e começa a falar sobre as ameaças às relações interpessoais, que é uma advertência contra os falsos mestres que se adentravam na igreja primitiva, como acontece nos dias de hoje, em pleno século XXI. Essa advertência contra falsos mestres é tão surpreendente por vir de uma forma tão abrupta, né? Sugere que nessa altura da epístola, inclusive, Paulo tomou a pena ou a pluma, né, ou a caneta, diríamos hoje, da mão do seu escriba ou amanuense, para adicionar seu nome como prova de autenticidade da epístola e dar autoridade ao que estava escrito. Nós cremos que, nesse momento, a emoção pastoral apoderou-se do coração do apóstolo, que não pôde resistir ao desejo de dar uma última palavra de exortação. Tal interpretação certamente conviria a uma situação normal. Por outro lado, alguns apresentam a ideia, como no caso da igreja de Filipos, né, aos filipenses, que algo de incomum
acontecera ali na igreja de Roma. Talvez a chegada à cidade de falsos mestres contra os quais Paulo sente que urge advertir os irmãos em Roma. Não se sabe ao certo quem teria sido esses falsos mestres. Os judaizantes, eles sempre, nós sabemos, que hostilizavam o apóstolo, farejando-lhe os passos e indo logo após os seus passos para tentar desfazer ou desacreditar os ensinos apostólicos dados pelo apóstolo Paulo. O que nós notamos aqui é que o teor da advertência parece sugerir os antinominianos, que já falamos em um estudo anterior, cuja licenciosidade imoral se baseava na doutrina de quanto mais pecado, quanto maior graça. E Paulo exorta os santos em Roma com uma ordem impressionante. Paulo diz: rogo-vos que noteis bem aqueles, isso no versículo 17, isto é, de modo que não os sigais. Olha que a situação aqui já era presente. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, o termo é empregado positivamente como apelo para seguir um bom exemplo. O mal desses falsos mestres não consistia só na doutrina deles, mas na influência que exercia para provocar cismas, divisões, escândalos, dissensões. Então, meus queridos, o que aprendemos aqui nesse capítulo 16 é muito importante para a igreja de hoje. E concluímos dizendo que Paulo termina com uma doxologia, uma forma de louvor, à glória do nosso Deus. E ele exalta Deus e reconhece também o seu poder para confirmar a pregação do Evangelho de Jesus entre os irmãos, ou seja, os judeus e os gentios, que estavam acolhendo a palavra do Evangelho. Esta palavra que antes foi guardada por Deus, mas com a vinda de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi revelada e confirmada pelas profecias do Antigo Testamento. Isso ele deixa claro quando escreve aos Efésios. Esse grande mistério de Deus, esse grande mistério que foi revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que o capítulo 16 é muito mais que um capítulo de saudações. É um capítulo de advertência, é um capítulo que nos leva a ver a importância de colher boas relações e reconhecer essas boas relações e o que essas pessoas fazem por nós. Muitos de nós, pastores, esquecemos isso. Esquecemos de agradecer ao outro. Esquecemos de agradecer àqueles que estenderam a mão para nós no momento de dificuldade. Mas que esse capítulo, esse estudo, nos ajude a entender que as relações interpessoais é muito importante, principalmente para aqueles que ministram a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.